Preparação para Rosh Hashanah, a purificação. Ao longo da vida, o Criador nos envia literalmente infinitas oportunidades para fazermos techuvá e o nosso tikkun. Mas, com o encobrimento de consciência que enfrentamos ao entrarmos na realidade física e na confusão do mau instinto interno e externo, desviamos o foco e não prestamos atenção no que realmente importa, que é a missão de nossa alma, o que é o verdadeiro ser vivente. Nesta vida confusa e repleta de estímulos dispersantes e opiniões sem base, para podermos discernir, é necessário perceber qual mensagem vem da luz, entender a mensagem da luz e ter a coragem de agir de acordo. Com isso, se faz necessário nos purificarmos. Talmud Masechet Yomá 38:2 diz: quem busca se purificar é assistido. Precisamos nos purificar em 3 níveis: a Nefesh, purificando as ações e a alimentação; o Ruach, purificando as palavras; e a Neshama, purificando o coração e a mente. Purificando a Nefesh, através da Netilat Yadayim e do Mikveh. Também atos físicos de bondade, como carinho, sorrir, usar o corpo para servir aos demais, diminuir ou parar de vez com ações violentas, ou usar o seu corpo para ir a lugares onde há mais companhia, escanear o Zohar, alimentarmos com comidas kasher, que são não misturar carne vermelha com leite e derivados. Se comer carne vermelha, esperar de 2 ou mais horas. Aqueles que são mais rígidos esperam 6 horas antes de consumir derivados de leite. Se comer queijo, esperar 1 hora antes de consumir carne vermelha. Se beber leite, basta lavar a boca e pode consumir a carne vermelha. Não comer carne branca, carne de porco, frutos do mar, mariscos, répteis, insetos e peixes de couro. Não comer carnes exóticas, zebra, girafa e outras possibilidades do gênero. Comer peixe somente que tem escama e barbatanas. Se possível, comer carne com selo kasher, ou a carne que você tenha certeza de que foi abatida conforme a instrução da Torá Sagrada. Recitar as brachot antes e depois de se alimentar. Para purificarmos o Ruach, devemos purificar nossas palavras, orações de gratidão, conexões espirituais, as Moadim, as festas, compartilhar conceitos espirituais, palavras de gratidão, amor e respeito, em especial para engrandecer conceitos e ferramentas que nos conectam com a luz, diminuir ou parar de reclamar, parar de falar sobre pessoas e, se possível, qualquer tipo de uso de palavras que não promovem do conceito de luz. Purificando a Neshama. Purificar o coração e a mente com o estudo dos segredos da dinâmica dos mundos espirituais. Kabbalah, especialmente o Zohar, e a Brita Hadashah, no contexto original judaico, especialmente as palavras do Mashiach. Se esforçar para julgar positivamente pessoas com as quais convive, exceto se houver casos de abuso e violência repetitivos. Amar mais a si mesmo. Contudo, techuvá, arrependimento, tefilá, reza e tzedakah, caridade, purificam os 3 níveis simultaneamente. A techuvá, consciência. Errei sem culpar pessoas ou circunstâncias. Aceite que você agiu, falou, pensou de forma danosa. Arrependimento, entendimento consciente e maduro do problema que gerou, e então despertar um desejo positivo, maior que a vontade negativa que te levou à queda espiritual. Decida
Qual é o seu compromisso? O que você fará em diante para corrigir isso e não repetir o erro? Importante se comprometer com algo fácil de lembrar e fazer. Confissão em voz alta. Diga o que você fez de errado. E qual é o seu compromisso? Não precisa ser com uma pessoa. Basta você falar em voz alta sozinho, sozinha. Pois há uma importância de tirar a clipá dos ossos espirituais com esta fala. É saudável saber transitar entre sentir a dor da queda e a felicidade. Portanto, é bom confessar e logo depois procurar se alegrar com seus futuros compromissos de parar de fazer errado e fazer o que é certo. Não é bom fazer uma confissão logo após a outra. É bom esperar no mínimo 30 minutos entre uma confissão e outra. Caso você sinta muita necessidade de fazer uma outra confissão. Os cabalistas dizem que é como se fosse um cachorro que volta para comer o próprio vômito. O mais importante deste processo não é se diminuir ou se sentir mal. Trata-se de um momento de honestidade, de coração quebrado, pedindo ajuda da luz do Criador. E logo depois, foque no seu crescimento, compartilhar e receber a luz com garra, alegria e boas vibrações. Tefilá. A oração sincera do fundo da alma, pedindo com lágrimas para ser assistido pela luz, enquanto você paralelamente faz todos os seus esforços dentro do seu alcance. E um pouco mais. Desbloqueie obstáculos espirituais e tem o poder de se imbuir com esta assistência divina. Sedaká. A Sedaká salva da morte. Provérbios 10, 2. Shilomo Amelech. A voz da reza, contribuição. Terumá, contribuição, também um acrônimo de Tarum, rei, que significa levante-se, a última letra rei do tetragrama, que é Malchut. Explicando um verso do profeta Nahum, e ainda assim serão exterminados e a ele passará, eu te afligi, mas não te afligirei mais. Nahum 1,12. O Zohar diz que a tzedakah é a paz, e quem multiplica, faz muita tzedakah com frequência, aumenta a paz em cima, nos mundos superiores, e embaixo, no mundo físico. O julgamento é removido desta pessoa. Zohar Miketz, verso 169. Por causa da tzedakah, a pessoa prolonga sua vida e não será encurtada, assim como a Torá é longevidade para a alma, em 2 mundos, neste e no mundo vindouro, assim também a tzedakah é longevidade para o corpo em 2 mundos, neste mundo e na ressurreição dos mortos. Ou seja, assegura que a pessoa estará encarnada ao atingir o período de luz e paz absoluta da imortalidade. Zohar Miketz, verso 635. Venha e veja, o julgamento segura o pobre, toda a sua existência é em julgamento. E quem doa tzedakah para aquele pobre, ele completa o nome sagrado dos mundos superiores de forma certa, pois a tzedakah é a árvore da vida. Porque já aprendemos que o pobre é como a Malchut, que não tem nada próprio dela, e o ato da tzedakah se une à luz do Zeirampim e então os une em plenitude. Venha e veja, o pobre é considerado morto, pois não tem nada próprio, por isso a tzedakah salva da morte, pois ressuscita o pobre, considerado morto. Feliz é aquele que tem parte e tem mérito de fazer o nome sagrado nos mundos superiores, e por isso o tzedakah se eleva acima de tudo. E isto tudo é dito sobre quem faz a tzedakah corretamente. Zohar Berrocotai, versos 20 a 24. Ou seja, lembremos que o Zohar nos ensina em diversas oportunidades e capítulos que o pobre é um código para o pobre de consciência, porquanto a tzedakah feita corretamente exige que, através da mesma, haja uma elevação de consciência da pessoa que a recebe. Venha e veja, os filhos de certeza governam a mesma Malchut conforme o seu desejo, todo dia, e ela concede o que eles decretam. Quem são os filhos da certeza? São aqueles que despertam
aquele bem da árvore do conhecimento que é Yesod, e não têm dó do que é deles, e sabem que o santo abençoado, seja ele, dará para eles ainda mais, conforme está escrito. Ao que distribui mais, lhe acrescentará mais, e ao que retém mais do que é justo, é para sua perda. Provérbios 11, 24. E qual é a razão para tal? É porque Yesod desperta bênçãos perante ele, e a pessoa não deve dizer: e se eu der isto agora, o que farei amanhã para ter? Pois o Criador lhe dará bênçãos, até que não haja mais lugar suficiente para recolherdes. Zohar Behar, verso 56. Versículo original completo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Adonai dos exércitos. Se eu não vos abrir as chaminés dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes literalmente, até que os seus lábios se desgastem de falar chega de tantas bênçãos. Malaquias 3:10. Ou seja, a Tzedakah constrói no mundo físico energias e até manifestações físicas que são indestrutíveis, e ainda ganha sintonia com a força do templo sagrado superior. E ainda, venha e veja, eles, o povo de Sodoma e Gomorra, evitaram fazer Tzedakah, que se chama vida. Então assim também o sagrado, abençoado seja ele, evitou deles a vida, neste mundo e no mundo vindouro. E quantos deles evitaram de criar caminhos e trilhas de vida para os demais, assim também o santo abençoado seja ele, evitou deles o caminho e trilhas de misericórdia neste mundo e no mundo vindouro. Zohar Vayera, verso 267. O mestre Hiziquiá disse que são distantes da Tzedakah, e sendo que são distantes da Tzedakah, distantes são eles da paz, que é um dos nomes do Criador, Shalom. O Rav Ashlag explica este verso. Malhut, do aspecto do julgamento que está nela, se chama Tzedek, justiça, que é Tzedakah, mas sem a letra Rei. E quando Tzedek, Malhut, se une com Tzadik, que é a Yesod, conforme sabemos, Yosef Hatzadik é a carruagem de Yesod. Então sobe e veste Biná, e se chama Tzedakah, ou seja, se torna misericórdia, pois ganha a letra Rei. Esta unificação superior se chama, é o nome de Deus, Shalom. Zohar Ler Berá, verso 2. Ou seja, a sua Tzedakah promove paz, mas não somente a paz de espírito ou paz no mundo. Se trata de uma união espiritual de tremenda magnitude, tão poderosa que a elevação remete a Yom HaKippurim. O Zohar nos explica que ao desencarnar, a alma precisa encarar 3 camadas de Klipot, que são escuridão absoluta, e a alma é guiada pelas suas tzedakot para atravessar este labirinto sem que a alma seja prejudicada pelas Klipot no caminho. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam. Eu sou Amor Arraiá. Venha conhecer o Eterno de uma maneira que você nunca imaginou. Vai nos mostrar a palavra todo. Todo é bom. Com o processo de frearmos o Satã, com o processo de colocarmos um limite nos nossos desejos. Liberte-se do mal. Seja salvo através da Torá. Bendito seja Akadosh Baruch Hu, que nos escolheu para sermos guerreiros de suas batalhas, as batalhas contra o mal interno, aquele que somos nós mesmos, aquele que é o nosso adversário e quer nos desviar da Torá, o caminho da árvore da vida, a restauração da alma humana. Junte-se a nós. Seja um guerreiro, uma guerreira da luz. Seja o dono do seu destino. Seja um Baal Teshuvah. Se transforme em um Melech. Seja um verdadeiro Ben Elohim.
reino.